Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Como é que vocês estão? Animados para a noite de hoje? Quem vai passar uma ceia bem gostosa? Já me conta, vai. Eu adoro comer. Adoro comer. O que vocês mais gostam que é comida tradicional de Natal aí? Contem pra mim. Eu gosto de fios de ovos. Não é brincadeira. Eu gosto de fios de ovos. Adoro fios de ovos. Não é sempre que a gente tem, mas quando tem, eu amo comer. E pudim de leite condensado. E panacota. Só doce. Brincadeira. Eu também gosto de lombo assado com fatias de abacaxi. Nossa. Coisas que a gente só come uma vez por ano e olha lá, hein? Por que não mais, hein? Bom, começamos o nosso encontro falando de comida. Será que tem alguma coisa de comer nesse bloco de capítulos hoje? Eu tenho que confessar para vocês que eu não fiz a leitura prévia, hein? Então não sei. Só deu vontade de falar de comida. Vamos começar? Capítulo 44. O importante é ouvir, dizia o velho Ptah-hotep que viveu no tempo das pirâmides. Vocês sabem correr, nadar e tagarelar, mas seus últimos exercícios de escrita estavam lamentáveis porque vocês não me escutam. Como todas as manhãs, o escriba da tumba Kenhir estava de péssimo humor. Muitas vezes, ele delegava a função de educador para o melhor desenhista da confraria, que então ostentava o título de escriba. No entanto, desde a chegada de Paneb, o próprio Kenhir dava as aulas, para grande desespero dos meninos e das meninas, sobrecarregados de trabalhos e de reprimendas. Vocês mal conhecem o alfabeto e desenham-no muito mal. Quanto aos hieróglifos que representam 2 sons, vão ter de refazê-los. E não estou nem falando da aparência dos pássaros, especialmente da coruja e do passarinho que bate as asas com enorme dificuldade. Como ensinar a quem não quer escutar? Vocês precisariam de umas 100 bastonadas para abrir os ouvidos que têm nas costas. Paneb, o ardoroso, interveio. Como eu sou o aluno mais velho, sou responsável pelos erros da classe. Tenho as costas bem largas para receber todas as bastonadas. Bom, veremos isso mais tarde. Sentem-se como um escriba. Molhem a ponta do junco na tinta preta diluída e escrevam as letras principais nos óstracos. Os óstracos eram pequenos fragmentos de calcário fáceis de serem encontrados por aquelas paragens. Alguns deles, mais preciosos, provinham de escavações nas tumbas. Eram usados para rascunho pelos escolares e aprendizes de desenhista, reputados como inaptos para fazer uso do papiro, mesmo o já utilizado e de qualidade inferior. Esse material rudimentar deixava Paneb maravilhado. Finalmente tinha um suporte e uma ferramenta para praticar sua arte. Sentia prazer em traçar cada hieróglifo com uma precisão e uma elegância que surpreendiam Kenhir. O jovem colosso aprendia muito rápido e até dava a impressão de que sua mão sempre conhecera os signos. Kenhir examinava os óstracos e constatava que decididamente as meninas eram mais dotadas do que os meninos. Vocês não passam de uns paus tortos, que tenho vontade de jogar no chão para ficarem expostos à luz e à sombra. Se um marceneiro passar, dizem os sábios, pode dar alguma atenção a esses paus miseráveis, endireitá-los e fazer deles bengalas para os dignitários. Esse marceneiro sou eu. Qualquer que seja o destino de vocês, sairão dessa escola sabendo ler e escrever. E o exercício recomeçou até a hora do almoço. Amanhã, anunciou Kenhir, desenharemos os peixes.
Agora vão comer e portem-se bem à mesa. O caminho do saber começa com a polidez e com o respeito ao próximo. Paneb, você fica. Os alunos dispersaram-se aos gritos. Está com fome? Estou. Eu também. Mas há algo muito mais urgente. Kenhir entregou a Paneb um pedaço grande de calcário, ligeiramente polido, e um verdadeiro pincel de escriba. Aos pés dele colocou uma tigela cheia de tinta, de um preto bem carregado. O rapaz ficou entusiasmado. É maravilhoso. Nunca ousaria desenhar sobre isso. Ficou medroso? O insulto deixou Paneb fervendo de raiva. Contudo, conseguiu controlar-se. Desenhe 5 vezes os 2 signos que formam o seu nome. Pá, o pato que levanta voo. Neb, a cesta pronta para receber as oferendas e que passa a ser dona do que contém. Sem pressa, Paneb obedeceu. Sua mão não tremia e surgiram os 2 signos bem executados. Está bom, não? Não cabe a você julgar. Compreendeu por que lhe foi dado esse nome? Porque devo sempre levantar voo na direção do céu, e o grau da minha habilidade dependerá do que eu conseguir aprender e do que eu receber como ensinamento. A habilidade. Você ainda está muito longe. Resmungou Kenhir. Desenhe um olho, uma cabeça de frente, outra de perfil, cabelos, um chacal e uma barca. Paneb levou muito tempo para fazê-los, como se vivesse interiormente cada signo antes de traçá-lo, com uma certeza na execução surpreendente para um aprendiz. Apague tudo, arranhando o calcário. Com um espírito motivado pelo fogo de Sete, conseguia mostrar-se tão paciente e meticuloso. Perguntava-se Kenhir. Esse sujeito era um autêntico mistério. Pronto. Copie o texto desse papiro. Kenhir desenrolou um magnífico documento cuja escrita pequena e pontiaguda não era fácil de ser reproduzida. Devo copiá-la de maneira idêntica ou interpretá-la à minha maneira? Como quiser. Paneb escolheu a segunda forma. O trabalho que executou não tinha nenhum erro e a legibilidade do documento aumentara de maneira notável. Sem dúvida alguma, o rapaz possuía mão de escriba que, a rapidez, era acrescida à clareza. Como a escrita de Kenhir, que traçava signos o dia inteiro, tornara-se quase ilegível, ele sentiu uma certa irritação. Leia-me esse texto. Se o ato de escutar sem cessar penetra aquele que escuta, quem escuta passa a ser aquele que entende. Quando a escuta é boa, a palavra é boa. Deus ama aquele que ouve. Quem não ouve é odiado por Deus. Quem gosta de escutar, realiza o que foi dito. Quanto ao ignorante que não escuta, ele nada realizará. Ele considera o conhecimento como ignorância, o útil como nocivo, faz tudo o que é detestável, vive do que faz morrer. Não ponha uma coisa no lugar de outra. Preste atenção para romper os entraves que você possui. Preste atenção no que diz aquele que conhece os ritos. Você sabe ler, Paneb, e não vacile em nenhuma palavra. Mas será que compreende o que leu? Suponho que esse texto não foi escolhido ao acaso. O senhor acha que não escuto os seus ensinamentos? Veremos isso mais tarde. Vá comer. E não leve o pedaço de calcário. Ele não é seu. Paneb afastou-se. Kenhir voltou à casa de Ramosé, eleita como seu domicílio. A camponesa que Ramosé contratara como cozinheira havia preparado uma salada, aspargos e rim de vitela. Perdoe-me o atraso, disse Kenhir. Minha aula demorou mais do que o previsto. Minha esposa está doente, falou Ramosé. Ela não almoçará conosco. Alguma coisa grave? Estou aguardando o diagnóstico da mulher sábia.
Você conseguiu amansar Paneb? É um jovem notável e gostaria de transformá-lo num escriba. Sabe que a vocação dele é outra. Se Paneb se dobrar às exigências da ciência de Thoth, tornar-se-á um pintor excepcional. Entretanto, será que tem paciência para aprender e passar por todas as etapas, uma a uma? Você tem um fraco por ele, não é? Ele é motivado por uma força de que a confraria necessita. Quem pode saber o que ele traz dentro de si? Confio em você, Kenhir. Você e o chefe de equipe Nébil realizado saberão levá-lo à maturidade. Podemos prever inúmeras contrariedades e mesmo um fracasso. Panébio ardoroso é exigente, excessivo e violento, sempre pronto a se revoltar. O fogo de Sete que habita nele é tão poderoso que talvez não consigamos controlá-lo. Ele sabe ler e escrever tão bem quanto você e eu. Em menos de um ano adquiriu um saber que a maioria leva 10 anos para assimilar. Como ele se porta com as crianças? Como um perfeito irmão mais velho, protege-as, tranquiliza-as e nunca se recusa a brincar com elas. Sua autoridade é natural, não precisa elevar a voz para ser obedecido. O pior é que ajuda os gazeteiros a fazerem os deveres, sem levar em conta as minhas admoestações. Seria preciso castigá-lo, ameaçá-lo de expulsão, ele... Lembre-se do regulamento dos professores, daqueles que instruem os futuros escribas. Ser para os alunos um professor paciente e usar palavras afetuosas. Conquistar o respeito dos alunos, despertando-lhes a sensibilidade. Educar, estimulando o amor. Continue a formar o jovem colosso, Kenhir. Combata sem fraquejar as imperfeições dele. Não tolere nenhum excesso e, aos poucos, mostre-lhe o que é digno de ser admirado e indestrutível. Fim do capítulo 44. Capítulo 45. Mosé, o tesoureiro-chefe de Tebas, mandou untar sua cabeça com uma loção de óleo de moringa para deter a calvície. Uma observação descortês da última amante fizera-o compreender que estava envelhecendo e que seu poder de sedução diminuía. Mosé ficara profundamente enraivecido e sentira um mal-estar. Chamado com urgência, o médico aconselhara-o a repousar e a cuidar do coração doente. Como atender a esses conselhos quando se está curvado sob o peso das responsabilidades? Tebas era apenas a terceira cidade do país, mas transbordava de riquezas, e o vizir exigia uma administração clara e eficiente. Em certas ocasiões, Mosé tinha vontade de se retirar para o campo em companhia da filha, Serqueta, e se deleitar com os prazeres da jardinagem, que não tinha mais tempo de praticar. E eis que ela lhe vem anunciar o nascimento de um filho. Que notícia maravilhosa e que belo casal ela formava com Merry. Mosé teria uma velhice feliz, rodeada de inúmeros netos a quem ensinaria contabilidade e gestão, esperando que eles fossem tão dotados quanto o pai, para quem os números não tinham mais nenhum segredo. A agilidade mental de Merry era tão desenvolvida que preocupava Mosé. Será que não o deixaria indiferente a tudo que não se referisse à carreira? Pensando bem, Mosé devia desconfiar do novo comandante em chefe das forças tebanas. Se às vezes ele parecia modesto, principalmente perto do prefeito, era tudo calculado. Existiam muitos homens assim. Porém, a ambição, Merry acrescentava a crueldade, e não sabia o que era piedade. Embora ele usasse uma densa máscara, Mosé descobriria o que estava por trás. Temia encontrar um arrivista que só se casara com a doce e frágil Serqueta para apoderar-se de sua fortuna. Cabia a ele, seu pai, protegê-la, persuadindo-a, sobretudo, a não modificar o contrato de separação de bens,
e assim proteger os filhos. O último encontro com o prefeito de Tebas, amigo de longa data, deixara Mosé perturbado. O edil parecera distante, quase suspeitoso, e só fizera referências vagas aos projetos imediatos, como se falasse com um estranho. Mosé desconfiava de uma intervenção sutil do genro para abalar sua posição, apresentando-se como seu inevitável sucessor. Se assim fosse, Merry era um concorrente perigoso e um maquinador da pior espécie que se tinha de impedir de causar danos. O intendente de Mosé anunciou ao patrão a chegada do casal convidado para almoçar. Cerqueta estava elegante e Merry seguro de si. Como está passando, minha filha querida? Minha saúde está excelente. E a sua, pai adorado? Não tenho tempo de me preocupar com ela. O vizir exige que a situação contábil da província de Tebas esteja pronta para a próxima semana. E como todos os anos, faltam-me relatórios. Se eu puder ajudá-lo, propôs Merry. Não é necessário. Meus técnicos farão horas extras. Pela primeira vez, Merry percebeu desconfiança e até mesmo hostilidade na atitude do sogro. Será que Mosé estava mais lúcido do que ele supunha? Enfim, um momento tranquilo, ponderou Cerqueta. Esta noite convidamos o superior dos rebanhos de Amon para jantar. Uma pessoa cansativa que só fala de vacas e bois. Você não poderia urdir algum tipo de intriga para que ele fosse substituído por alguém menos tedioso? Espreitando as reações do genro, Mosé não escutara a filha. Cerqueta convenceu-se imediatamente de que o pai era vítima de uma das assustadoras ausências reveladas por Merry. Pai, está ouvindo? Estou. Quer dizer, não. O que houve? Não tem importância. Todos elogiam a eficácia de suas equipes, disse Merry, condescendente. Mesmo assim, se houver necessidade, pode contar comigo. Vou ver o que o cozinheiro preparou, anunciou Cerqueta abalada. Excelente ideia. Merry e eu esperaremos tomando um copo de vinho sob a parreira. O lugar era encantador e propício a uma calma meditação, mas o comandante não se podia permitir uma perda de tempo. Meu caro sogro, tenho uma informação confidencial a dar-lhe. Ela me diz respeito diretamente? Tem relação direta com a sua função. Sem dúvida, sabe que muitos comerciantes sírios instalaram-se em Tebas no começo do ano. De fato, a autorização foi-lhes concedida. Ninguém se queixou do comportamento deles e pagam corretamente os impostos, que são devidamente contabilizados nas receitas da província. São só as aparências. A realidade é muito diferente. O que descobriu? Durante uma fiscalização, um entreposto fechado deixou um de meus homens intrigado. Ele fez uma investigação discreta e o resultado foi o seguinte. Os sírios organizaram um tráfico de grãos com os cidadãos da margem oeste. Você tem provas? A mais palpável possível. A contabilidade fraudulenta escondida nesse entreposto. Você está com ela? Quis reservar-lhe esse privilégio. O almoço foi abreviado. Cerqueta voltou para casa a fim de preparar o jantar. Merry e Mosé dirigiram-se para o bairro dos entrepostos. Mosé ficava cada vez mais nervoso com a ideia de pôr fim a um tráfico dessa importância. O comandante parecia hesitar. Você não sabe onde é? Sei, é o prédio em frente à viela, mas estou receoso. Os sírios podem ser perigosos. Será que eles estarão lá? Vou certificar-me. Não assuma tantos riscos, Merry. Esquece-se de que é marido da minha filha e pai do filho dela? Vá buscar os soldados. Combinado, mas não saia daqui e espere-me.
Mosé olhava fixamente para o entreposto que o genro lhe indicara. O controle dos grãos era um dos mais rigorosos, e o tesoureiro-chefe de Tebas não entendia como os sírios haviam conseguido fraudá-lo. Sem dúvida, o exame da contabilidade fraudulenta provaria a existência de cúmplices e as sanções seriam implacáveis. O lugar estava deserto. O entreposto parecia abandonado. Um esconderijo perfeito para documentos comprometedores. A curiosidade e a impaciência tomaram conta de Mosé. Como Merry demorasse a voltar, ele decidiu explorar o local. Ninguém. Com o coração acelerado, empurrou a porta do entreposto que não estava fechada. Através de uma alta janela, um raio de luz iluminava um baú cheio de papiros. No exato momento em que desenrolava o primeiro, Mosé levou um susto. Uma moça, bem jovem, avançou na sua direção. Quem é você? Ela soltou o cabelo, rasgou as próprias roupas e com as unhas arranhou-se no busto e nos braços. Mas você está louca? Socorro! Ela gritou. Estou sendo estuprada! Mosé pegou-a pelos ombros. Cale-se, sua mentirosa! Os pedidos de socorro dobraram de intensidade. A porta abriu-se rapidamente e 2 soldados apareceram com as espadas nas mãos. Solte essa criança, miserável! Em pânico, Mosé virou-se para os homens armados. Estão enganados? Ela... Uma dor violenta no meio do peito impediu Mosé de continuar. Ele levou as mãos ao coração. Abriu bem a boca para aspirar o ar que lhe faltava, em seguida caiu, batendo com a cabeça no chão. Vestindo-se às pressas, a jovem fugiu por uma abertura oculta na parede dos fundos. Merry entrou. O que está acontecendo por aqui? O tesoureiro-chefe tentou estuprar uma menina, comandante. Ela desapareceu e ele... Acho que está morto. Merry inclinou-se sobre o cadáver. Como esperava, o coração do sogro não resistira. O infeliz deixou-nos. Vocês assistiram à cena? Pelos gritos da garota, não há nenhuma dúvida. Como o senhor nos deu ordem para intervir no caso de um incidente, vocês agiram certo. E devem esquecer essa tragédia. Quero que meu sogro tenha um belo funeral e que sua reputação não seja manchada. Não será feito nenhum relatório, vocês não viram nada e não ouviram nada. Pela obediência, receberão em troca tecidos e vinho. Os 2 soldados balançaram a cabeça em sinal de assentimento. A pequena síria que Merry pagara para fazer a simulação partiria no mesmo dia para o seu país com um belo pecúlio. Graças à morte de Mosé, o comandante tornava-se um dos homens mais ricos de Tebas. Fim do capítulo 45. Capítulo 46. Néfer, o silencioso, acostumara-se rapidamente ao ritmo do lugar da verdade. 8 dias de trabalho, seguido de 2 dias de descanso, e mais inúmeras festas do estado ou festividades locais, tardes livres concedidas pelo chefe de equipe e folgas autorizadas por motivos pessoais aceitos pelo escriba da tumba. Os artesãos começavam a trabalhar às 8 horas, almoçavam entre meio-dia e 14 horas e retomavam o trabalho até às 18 horas. Muitos deles usavam as horas livres para executar encomendas feitas por pessoas do lado de fora dos muros, cobrando por elas um bom preço. O trabalho oficial ocupava metade do ano, mas a confraria não o encarava como uma penosa obrigação. Os membros das equipes da direita e da esquerda tinham plena consciência de que participavam de uma aventura excepcional, de uma obra que o próprio faraó considerava prioritária. Néfer partilhava desse sentimento, mas vivia momentos difíceis. Sua integração na equipe da direita chocava-se com a mentalidade de clãs dos colegas, que continuavam a observá-lo com desconfiança. Como talhador de pedra, tinha contato diário com seus colegas de ofício.
Fened, conhecido por o nariz, porque sempre tinha intuição do gesto exato. Kazá, o cordame, especialista no deslocamento e na sirja dos materiais. Nact, o possante, e Caro, o brusco. Contudo, os 3 escultores, o pintor, os 3 desenhistas, o carpinteiro e o ourives mal lhe dirigiam a palavra, e só para uma troca de banalidades. Como a equipe da esquerda trabalhava quando a da direita repousava, e vice-versa, elas não tinham nenhuma convivência. Cada um dos 2 chefes, Neb, o realizado, e Kaha, tinha método próprio e uma maneira particular de dirigir sem nenhum espírito de competição entre eles. Todas as tardes, Nefer limpava as ferramentas, contava-as e entregava-as ao escriba da tumba, que as guardava na câmara forte do povoado para redistribuí-las no dia seguinte, de manhã. Todas as ferramentas pertenciam ao faraó, e nenhum artesão tinha o direito de ficar com nenhuma delas. Em compensação, os servos do lugar da verdade eram estimulados a fabricar suas próprias ferramentas, usadas quando confeccionavam objetos para fora. Nefer manejava a picareta de pedra, que pesava 3 quilos e fora talhada em ponta, suficientemente forte para quebrar as rochas mais duras. Muitas vezes, ele era o último a deixar o canteiro de obras do Vale dos Nobres, onde a equipe da direita preparava uma morada eterna destinada a um escriba real. Observando os colegas, silencioso aprendera a manejar o malho e o cinzel de lâmina curta facetada, que lhe tornava mais eficaz com a ajuda de um arco que fazia a ferramenta girar rapidamente para furar os buracos. Com a mão esquerda, ele firmava o cinzel no lugar com uma calota que possuía uma cavidade onde se encaixava o cabo de madeira. Depois de muitas tentativas pouco satisfatórias, conseguiu usar as 2 ferramentas como se fossem instrumentos musicais, sentindo as vibrações como uma melodia, sem fazer nenhum esforço inútil. Segurar o cutelo de lâmina afiada nos 3 lados, o punção de cabo curto e de ponta quadrada e a machadinha curva de cobre para os acabamentos não havia sido muito fácil, mas Nefer mostrara-se paciente e desenvolvera a destreza das mãos. Caro, o brusco, interpelou-o. Verifique se o bloco que acabei de nivelar pode ser corretamente adaptado na parede que estamos subindo. A missão era difícil. Só um talhador de pedra com experiência poderia executá-la. Caro, o brusco, não deveria confiá-la a um aprendiz. Mas Nefer não protestou e tentou lembrar-se da maneira como o chefe de equipe procedera na véspera. Por isso, usou 3 bastões de ajuste de 12 centímetros de comprimento, com um buraco chanfrado numa das extremidades. Depois de certificar-se de que eles eram perfeitamente iguais, colocou-os verticalmente na superfície a ser verificada e esticou um barbante entre 2 deles, enquanto o terceiro bastão servia de ponto de referência. Não satisfeito com o resultado averiguado, Nefer usou uma lima de calcário para remover as asperezas. Com o que está se divertindo? Perguntou Caro, o brusco, visivelmente enfurecido. Você me confiou um trabalho? Eu o estou fazendo. Só pedi para verificar. Você ultrapassou os limites. Deveria contentar-me com o mínimo? Visto que constatei imperfeições, estou eliminando-as. O bloco ficará corretamente nivelado e entrará na construção. É o meu bloco e não o seu. Nefer largou as ferramentas e enfrentou Caro, um homem atarracado, de braços curtos e musculosos. Espessas sobrancelhas e um nariz quadrado tornavam o seu rosto agressivo. Você tem mais experiência do que eu, Caro, mas isso não o autoriza a macular a obra que realizamos. Este bloco não é seu nem meu,
e sim da morada da eternidade a qual ele é destinado. Basta de discursos. Saia da obra e deixe meu bloco. Já chega, caro. Sou um membro dessa equipe e não vou mais suportar esse tipo de ultraje. Se nosso comportamento desagrada, pode voltar lá para fora. Estou pouco ligando para sua atitude. Só a pedra me interessa. Provei que sabia nivelá-la e integrá-la na parede. O que quer mais? Caro, brusco, apoderou-se de um cinzel e tornou-se ameaçador. Não precisamos de você no povoado. O povoado é minha vida. Devia ficar com medo, Nefer. Acredite-me, você não irá muito longe. Largue o cinzel e saiba que medo algum vai me impedir de respeitar o juramento. Os dois homens fitaram-se por um longo tempo, com um olhar desafiador. Caro pôs a ferramenta em cima da pedra. Então nada o assusta. Gosto do meu ofício e vou mostrar-me digno da confiança que a confraria depositou em mim, quaisquer que sejam as circunstâncias e os antagonismos. Deixe-lhe o bloco. Termine-o. O artesão afastou-se. Nefer eliminou as últimas asperezas da pedra sem se preocupar com a hora avançada. Seus gestos regulares eram suaves como a luz do pôr do sol. Já não é hora de voltar para casa? Perguntou o chefe de equipe. Estou quase terminando. Problemas com Caro? Nenhum. Ele tem o temperamento dele e eu o meu. Se fizermos o esforço necessário, nossas relações melhorarão. De qualquer jeito, o trabalho não será prejudicado. Venha comigo, Nefer. Neb, o realizado, levou o aprendiz a um depósito onde estavam armazenados vários tipos de pedra. O que acha daquela ali? Um arenito médio, suficientemente mole para ser trabalhado com cinzel de bronze, porém é muito poroso. Ele não veio da melhor pedreira, a de Gebel Silsilé, e não merece fazer parte de um monumento real. Tem razão, Nefer. A pedreira é essencial. Assuã para o granito rosa, Hatnub para o alabastro, Tura para o calcário, Gebel el Ahmar para o quartzito. O lugar da verdade não tolera nenhuma piora nesse campo e sempre deverá manter o mesmo nível de exigência. Você visitará cada uma dessas pedreiras e deverá gravar na memória o nível de exploração delas. Já pensou sobre a origem da pedra? Acho que as pedras são geradas no mundo subterrâneo e crescem no ventre das montanhas, mas também nascem no espaço luminoso, pois algumas caem do céu. Um bloco parece imóvel e, no entanto, a mão do talhador de pedra sabe muito bem que ela está viva e que traz consigo o sinal das metamorfoses que o nosso olho não consegue ver, porque o tempo do mineral não é o tempo do homem. A pedra é testemunha de mutações que vão além da nossa existência. Ao quebrá-la, não somos também testemunhas da eternidade? Este granito agrada-lhe? Uma maravilha! Ele pode ser polido com perfeição e atravessará os séculos. Gostaria de ser escultor? Aprender a esculpir a pedra pode levar toda uma vida, mas a escultura me atrai. O escultor-chefe, Usserhat, acha que não precisa de ninguém, e não será fácil convencê-lo a ensiná-lo. Porém, se a pedra fala com você, talvez ela lhe abra caminho. Eu escuto a pedra e só ela. Neb, o realizado, fingiu sair do canteiro de obras. Porém, depois de passar um montículo, ficou observando o rapaz. No dia seguinte, falaria com o confrade Carra sobre a necessidade da promoção de Nefer, o silencioso, na hierarquia do lugar da verdade. Fim do capítulo 46. Capítulo 47. Clara não podia desejar mais nada. Vivia um amor profundo e luminoso num povoado único, cujos costumes e pequenos segredos ia descobrindo aos poucos,
e diariamente servia a deusa Hathor, preparando os buquês de flores que seriam depositados nos altares e nos oratórios. As mulheres iniciadas não eram divididas em duas equipes como os homens. Pertencendo à graduação mais baixa da hierarquia, Clara se sentia bem e realizava alegremente a tarefa que lhe fora confiada. Entretanto, as habitantes do lugar da verdade só conversavam com ela sobre assuntos insignificantes, demonstrando-lhe que ainda era uma estrangeira em quem não se tinha nenhuma confiança. Néfer e Clara, à noite, falavam sobre as respectivas experiências e julgavam bem normal a atitude dos artesãos e de suas esposas. Esse povoado não se parecia com nenhum outro, e a luta seria longa para nele ser aceito sem restrições. Ao louvar Hathor, a deusa das estrelas que fazia circular no universo a força do amor, única capaz de juntar todos os elementos da vida, as sacerdotisas do lugar da verdade contribuíam para manter a harmonia invisível, sem a qual nenhuma criação visível que obedecesse às leis celestes seria possível. Cabia a toda a confraria, bem como aos ritualistas de todos os templos do Egito, a começar pelo próprio faraó, manter diariamente essa energia sutil para garantir ao resto da população a proteção dos deuses e a presença de Maat na terra. Mesmo em pequena escala, Clara estava feliz por participar dessa obra considerada tão primordial, cada dia mais perceptível, e a qual o povoado devotara sua existência. A porta da moradia de Casá, o Cordame, estava fechada. Geralmente, pela manhã, sua esposa limpava a soleira e o primeiro cômodo da casa e pegava pessoalmente o buquê das mãos de Clara. Preocupada, a jovem bateu na porta. Uma mulher pequena e morena abriu-a. Meu marido está doente, disse ela mal-humorada, como se Clara fosse a responsável. Como a mulher sábia está cuidando da esposa do escriba Ramosé, não sei quando ela virá. Talvez eu possa ajudá-la. Você tem noção de medicina? Alguma. A esposa de Casal, Cordame, hesitou. Estou avisando. Se não conseguir nada, direi a todo mundo que você não passa de uma pretensiosa. E terá toda a razão. A calma de Clara desarmou a diminuta morena, que a deixou passar. Casá estava deitado num banco de pedra, com um travesseiro sob a nuca. De estatura mediana, cabelo muito preto, ele tinha um rosto quadrado, olhos castanhos e panturrilhas enormes. Onde é a dor? Na barriga. Está ardendo. Clara examinou o paciente, como lhe ensinara a médica-chefe Neferet, considerando a tez, o odor do corpo, do hálito e, sobretudo, palpando o abdômen e tomando o pulso para escutar a voz do coração. É grave? Acho que não. Nenhum mal o ameaça. Você está sofrendo do estômago em consequência de algum excesso alimentar. Durante alguns dias, tome mel, coma pão amanhecido e torrado, aipo, figos e beba cerveja bem doce em pequena quantidade, mas por diversas vezes. A dor vai parar progressivamente. O artesão já se sentia melhor. Prepare tudo isso, pediu a mulher. E não se esqueça de avisar ao escriba da tumba que não vou trabalhar hoje. A morena olhou para Clara com desconfiança. Quer que eu ponha as flores no altar para você? Eu mesma faço isso. Vá embora, tenho muito o que fazer. Que Hathor a proteja e cure seu marido. Clara tencionava continuar a distribuição de flores, mas ficou paralisada. À distância de 1 metro, no meio da rua principal, estava a mulher sábia, com a imensa cabeleira branca e olhos inquisidores. Quem lhe ensinou a curar? A médica-chefe Neferet. Um ligeiro sorriso iluminou o rosto sério da mulher sábia. Neferet, logo você a conheceu? Foi ela quem me criou. Por que não se tornou médica?
porque Neferet previu que um outro destino aguardava-me, e a escutei. Você sabe combater doenças graves? Algumas. Venha comigo. Coberta de malvas rosas, a casa da mulher sábia ficava ao lado da morada de Ramosé. Boquiabertas, as vizinhas viram Clara entrar atrás da proprietária, que há mais de 20 anos não abria a porta para ninguém. A jovem encontrou um cômodo grande que exalava um cheiro bom de madressilva. Nas prateleiras viam-se potes e jarros contendo substâncias medicinais. Ao longo das paredes, baús cheios de papiros. Por muito tempo trabalhei com o médico Parreri, autor de um tratado sobre distúrbios do reto e do ânus, revelou a mulher sábia. Ele impôs aos camponeses uma estrita higiene cotidiana, regra básica para evitar a maior parte das doenças. Nós dispomos de toda a água necessária, e ela é o primeiro dos remédios. Seja intransigente nesse ponto e combata a sujeira, sem descanso. Os remédios mais ativos serão inúteis se não houver higiene. Tem medo de escorpiões? Tenho receio, mas Neferet ensinou-me que o veneno deles contém substâncias extraordinárias contra muitos distúrbios. O mesmo acontece com as cobras, e vou levá-la ao deserto para capturarmos as espécies mais perigosas e fabricarmos nossos próprios produtos. Um bom médico é aquele que domina os escorpiões, porque esse animal é capaz de afastar os maus espíritos e atrair energias positivas que o sábio põe nos amuletos. Tratar o corpo imaterial é tão importante quanto curar o corpo aparente. Você conhece a primeira de todas as fórmulas de cura? Sou a sacerdotisa pura da leoa Sekhmet, perita nas suas obrigações, aquela que põe a mão no doente, uma mão sábia na arte de diagnosticar. Mostre-me o seu procedimento. Clara pôs a mão na cabeça da mulher sábia, na parte de trás do crânio, nas mãos, nos braços, no coração e nas pernas. Assim ouviria as palavras do coração em cada um dos canais de energia. A senhora sofre de afecções benignas, concluiu. Por sua vez, a mulher sábia pôs as mãos sobre Clara, que imediatamente sentiu um calor intenso. Tenho mais energia do que você e vou apagar qualquer sinal de cansaço no seu organismo. Quando se sentir fraca, venha procurar-me e devolverei a força que lhe falta. A sessão de magnetismo durou mais de meia hora. Clara teve a impressão de que um sangue regenerado corria em suas veias. Neferet deve ter lhe ensinado o uso das plantas medicinais e dos produtos tóxicos. Passei dias inteiros no laboratório e os ensinamentos dela ficaram gravados na minha memória. Você terá acesso aos meus baús que contêm as plantas medicinais. Além disso, aqui estão os potes com filtro que eu uso. A mulher sábia mostrou a Clara recipientes divididos em 2 por 1 filtro. Na parte de cima, as drogas sólidas, na de baixo, as líquidas. Ao aquecer, ela explicou, provocamos o vapor para dissolver as drogas sólidas, que então se misturam às líquidas. Em alguns casos, não se devem aquecer e sim diluir as sólidas na água, usando um almofariz, e verter a solução obtida num recipiente. Quer que eu lhe ensine a minha ciência? A fisionomia de Clara iluminou-se. Como posso agradecer? Trabalhando duro e em proveito da confraria. Saiba que os chefes de equipe não permitem que um operário doente trabalhe e que este é livre para se tratar no povoado ou fora dele. Neste caso, ele pede ao médico um recibo dos honorários e o escriba da tumba reembolsa-o. Jamais se imponha e deixe que cada um seja responsável pela escolha que fizer.
Devo entender que vou ser sua assistente? Só os superiores da confraria sabem minha idade. Vou contar-lhe este pequeno segredo, Clara. Na próxima semana farei 100 anos. Segundo os sábios, ainda me restam alguns anos para meditar e consagrar-me exclusivamente a Maat. Já que você aceita ajudar-me, talvez eu consiga fazer isso. 100 anos? É incrível! Este povoado tem tesouros inestimáveis. Um deles consiste em saber que a mente não está irremediavelmente condenada à decadência. Podemos combater seu envelhecimento ao praticar uma ciência que consiste em regenerá-la. Dê provas da sua capacidade e, mais tarde, falaremos sobre isso. Fim do capítulo 47. E fim desse bloco de leitura. Gente, eu termino esse bloco muito feliz. Que legal, a Clara vai se tornar a assistente da mulher sábia. Ai, que felicidade. Bom, e aí? Me contem, como estão as expectativas de vocês para tudo que está acontecendo? Fiquei bem triste com a morte do pai da Serqueta, do Mosé. Que sacanagem do Merren. Ai, gente. Ardiloso. Bom, vou ficando por aqui. Desejo para vocês uma ótima semana e desejo a todos vocês que a luz do mundo, Jesus, os abençoe hoje e sempre. E a gente se encontra na próxima Quarta Egípcia. Um beijo e até lá. Tchau!